Alô? Queremos estender uma boa noite a todos os nossos irmãos, amigos, que vieram à casa de Deus para renovarem a sua fé, conhecerem um pouco mais da palavra de Deus, que tem poder que a palavra de Deus possui para transmitir a nós. Pedro, quando estava atravessando o mar, por um momento ele olhou, fixou seus olhos no vento, nas ondas bravas, e naquele momento ele afundou. Mas imediatamente Jesus estendeu o braço e levantou a Pedro. E aqui o texto fala em Mateus 14, quando entraram no barco, o vento cessou. Que Jesus possa entrar na nossa vida nesta noite e fazer cessar as tempestades que o inimigo procura colocar. Você é muito bem-vindo, que você receba uma bênção especial de Deus nesta noite. Vamos participar agora de alguns cânticos. Antes, porém, feche os seus olhos para orarmos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tudo podemos em Ti, e nada podemos sem a Tua presença em nossa vida. Por isso nós rogamos, Senhor, nesta noite, que o Senhor se faça presente através do Seu Espírito, concedendo no Senhor a bênção que viemos procurar, concedendo no Senhor clareza para podermos entender o recado que o Senhor preparou para nós nesta noite. Transite livremente em nosso meio através do Teu Espírito. Humildemente te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Temos proteção nas lutas, Deus nos toma pela mão, Sua sempre eterna graça dá-nos forças na aflição. Sempre alegre é o viver do bom cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Sempre guiará o justo com amor em sua luz. Juntos serviremos todos ao amado e bom Jesus. Sempre alegre é o viver
555, vamos nos colocarmos de pé. Meu coração alegre hoje canta ao relembrar que as dores cessarão, virá o fim a este mundo escuro. Meu lar será nas terras de Sião, mas até então eu seguirei cantando. Até então, contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. A morte e a dor não mais pavor nos trazem, pois eu bem sei que em breve findarão de todo o mal que aqui nos faz trementes ao recordar os salvos sorrirão. Mas até então eu seguirei cantando. Até então, contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouço a Deus chamar-me ao lar. Gostaria de convidar o Ailton a dirigir uma oração. Vamos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Oremos. Grande e eterno nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti pelo primeiro dia da semana, e aqui estamos nós, na Tua casa, junto com o Teu povo, para ouvir a Tua voz, para nos motivar, nos dar esperança, para nos orientar naquilo que nós precisamos fazer ao longo desta semana. Queremos agradecer também porque o Senhor nos fala através da Sua palavra, nos fala através dos cânticos, nos fala também através do Espírito Santo que fala a nossa mente, e é isso que nós queremos, Pai, ouvir a Sua voz. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Ao estarmos de joelhos aqui, prostrados ao chão, reconhecemos a nossa condição de que nós somos nada diante de Ti. Mas é maravilhoso saber que o Senhor nos chama de filhos, que o Senhor nesse instante tem 100% da Sua atenção, todo o Seu tempo voltado para nós. Pedimos uma bênção extensiva àqueles que nos assistem através da internet, aqueles que vão acessar esse vídeo quando ele estiver postado aí no YouTube, no nosso canal da igreja, para que estas bênçãos os alcance também. Rogamos também por aqueles que poderiam estar aqui, mas tiveram outras prioridades, que Teu Santo Espírito também esteja com eles. Rogamos por aqueles que estão em viagens, aqueles que estão
enfim, em outras atividades, para que os teus anjos estejam guardando, protegendo, como é o caso dos formandos deste ano, que estão lá em Santa Catarina, que o Senhor esteja com eles, Pai. Também as pessoas ali do Grêmio do Novo Tempo, que estão também numa viagem, lá perto de Rio Preto, que o Senhor esteja com eles também. Enfim, Pai, fica conosco, abençoe as visitas que temos aqui, os nossos convidados, para que eles se sintam bem aqui, e tão bem que sintam o desejo de voltar outras vezes. Abençoe o pastor Eusélio, que ao abrir a tua palavra, ele seja como esse microfone que eu tenho nas tuas mãos e traga um recado do teu coração para o nosso coração. É esse o nosso pedido e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de aproveitar essa oportunidade, logo no comecinho do culto, e convidar a todos os membros da igreja batizados, filiados a esta igreja aqui do Jardim América, que ao final do culto, permanecessem, viessem rapidamente aqui para frente, onde nós vamos ter a leitura da comissão da igreja, da ata da comissão da igreja, a segunda leitura e também a votação, tá bom? Vai ser, no máximo, aí uns 15 minutos, e nós contamos com a presença de todos os membros da igreja batizados, ligados a esta igreja aqui do Jardim América. Estamos felizes nesta noite pelo presente que Deus nos deu. Fizemos o convite ao pastor Eusélio, ele é pastor do parque, e que, como da outra vez que ele esteve aqui, trazendo uma mensagem importante, de despertamento espiritual, Deus possa usá-lo nesta noite, pastor, que Deus esteja com o senhor. Muito bem, amigos e amigas, irmãos e irmãs, boa noite. Todas as vezes que vocês e eu saímos das nossas casas e adentramos uma porta da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós adentramos aquelas portas com um propósito. E o nosso propósito é nos prepararmos um pouquinho mais para a volta de Jesus. Eu costumo dizer que este nosso mundo está na UTI e não sai mais. Agora ele vai entrar em coma, aí Jesus vai voltar, vai pegar os seus filhos e levar para o céu. Um grupo de mortos ficarão aqui neste planeta Terra durante 1000 anos. E nós ficaremos lá no céu analisando alguns nomes daquelas pessoas que viveram aqui, mas que não estarão no céu. Depois de 1000 anos, desceremos aqui para o planeta Terra e outro grupo ressuscitará. Aqueles que vão ressuscitar para receberem o salário do pecado. E o salário do pecado, vocês sabem, eu também, que é a morte. Então, enquanto nós estamos vivos, é o momento de vocês e eu nos prepararmos para a volta de Jesus. Como assim? Vivermos o nosso melhor cristianismo dentro da nossa casa. E para vivermos um cristianismo autêntico, nós temos que nos preparar para a batalha entre o bem e o mal. E eu tenho este livro aqui nas minhas mãos. A última vez que eu estive aqui, eu incentivei a leitura deste livro e quero fazê-lo novamente. Este livro se chama O Grande Conflito. Para você ser transformada ou transformado para a sua vida nunca mais ser a mesma, você não pode deixar de ler este livro. Tem pessoas que já leram este livro 12, 15, até 18 vezes, um livro de quase 800 páginas, até 18 vezes. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que ainda não leu este livro. Leia este livro e você vai ter força, você vai ter poder, os seus olhos se abrirão para você ter uma percepção da luta que ocorre atualmente pela posse da sua mente e da minha mente, do seu coração e do meu coração. A luta entre o bem e o mal. E este livro vai te dar o conhecimento que vocês e eu precisamos para resistirmos até o fim na presença do nosso Deus. Quem não leu este livro, por favor, queridos, essa semana adquira este livro e leia este livro, que a sua vida nunca mais será a mesma. Queridos, muitas coisas estranhas estão acontecendo no nosso planeta Terra. Coisas espantosas e assombrosas.
que estão deixando as pessoas com medo, estão deixando as pessoas assim, em pânico. Muitas pessoas estão com medo até de sair de casa. Até de sair de casa. São assaltos, tem pessoas que estão com medo de sair de casa para não serem contaminados pelo ar que as outras pessoas estão respirando e soltando. As pessoas estão com medo. Mas eu digo para vocês o seguinte, queridos, se vocês e eu dermos ouvidos à palavra de Deus, ninguém, nada neste mundo vai conseguir tirar o seu foco do céu. E o seu foco e o meu foco é o céu. Então, eu quero dizer que você será provado e eu também. Você será decepcionada e decepcionado e eu também. Você sofrerá perseguição e angústia e eu também. Mas uma coisa eu posso afirmar para você: por mais que vocês e eu soframos, nós nunca chegaremos a sofrer como Jesus, nem como Jó, nem como aquelas pessoas que sofreram no passado. Por mais que vocês e eu soframos, mas nós não vamos chegar a sofrer nenhuma unha em comparação com o que eles sofreram no passado. Vocês entendem isso? Então, eu quero nessa noite dizer para vocês, nós vamos estudar um tema aqui da Bíblia, de onde virão as suas e as minhas piores provações, as suas e as minhas piores decepções. De onde virão essas provações, essas decepções, essas angústias, as mais avassaladoras que vocês e eu vamos enfrentar? Por que que eu vou falar desse tópico hoje? Porque eu estive viajando alguns meses atrás para um estado aqui do Brasil, e eu estava fazendo uma semana de oração. E nessa igreja onde eu estava fazendo uma semana de oração, a igreja estava ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo um grupo choroso. Por quê? Porque algumas pessoas que foram trazidas pelo Espírito Santo para dentro da igreja adventista do sétimo dia, sendo tocadas pelo Quarteto Arautos do Rei, as programações que a Novo Tempo está desenvolvendo, uma série de coisas. Eles estão chegando na igreja e ficando um pouco, e depois eles estão se retirando da igreja. Nessa igreja onde eu fui, estava acontecendo isso. Eu perguntei para o pastor, mas o que está acontecendo? Aí o pastor falou assim: pastor, está acontecendo uma coisa estranha aqui. As famílias estão vindo, mas só que estão saindo. Eu falei: você já visitou esse pessoal? Ele falou assim: pastor, eu visitei. E eu falei assim: eu posso visitar com você alguma dessas famílias essa semana? Ele falou assim: pode. Aí eu estive visitando algumas famílias, queridos, e quando eu cheguei numa família que tinha se batizado uns 3 meses, depois fazia uns 2 que não estava pisando o pé mais na igreja. Aí nós começamos a conversar com a família. Aí eu comecei a descobrir, quando eu falei assim: mas o que está acontecendo com a sua família? Por que vocês não estão ali indo como vocês estavam indo há 3 meses atrás? Ah, pastor, aconteceu o seguinte: depois que nós nos batizamos, 2 semanas depois, bateram a nossa porta aqui em casa um grupo de irmãos para fazer uma oração com a gente. Eu falei: mas irmãos de outras denominações? Não, adventista. Eu falei assim: mas e aí? Eles entraram, ficaram aqui. Pastor, o horário que eles chegaram, 7h30 da manhã. Eu falei: e aí? Leram a Bíblia, fizeram culto? Pastor, eles começaram a conversar com a gente, era mãe, 3 filhas. Aí eu falei assim: e aí? Ah, pastor, eles começaram a conversar e começaram a falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal de não sei quem, falar mal de não sei quem. Eu falei para minhas filhas assim, eu falei: filhas, nós saímos do mundo para entrar para uma igreja que o Espírito Santo mostrou que é a verdadeira, e esse pessoal veio nos visitar e falou isso, eu não vou pisar o pé lá mais não. E as filhas também não vou não, mamãe. Aí eu olhei para o pastor e falei assim: ah, está explicado. Queridos, você que não é adventista ainda, que está me ouvindo aqui agora, você que já é adventista, preste atenção. A igreja adventista do sétimo dia é uma igreja verdadeira, cuja doutrina é verdadeira. Não tem nenhuma outra denominação religiosa que tem a doutrina que a igreja adventista do sétimo dia tem. No entanto, dentro da igreja adventista do sétimo dia também tem pessoas mau caráter. Dentro da igreja adventista do sétimo dia também tem joio. Dentro da igreja adventista do sétimo dia tem pessoas que mentem. Dentro da igreja adventista do sétimo dia tem pessoas que aprontam. Mas, pastor, como assim? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, abra a sua Bíblia agora, nós vamos entender o que Deus
está dizendo para você e para mim através da Bíblia. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 14, por gentileza. Vamos examinar alguma coisa aqui, para ver se a gente extrai algumas lições para a nossa vida. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Acharam aí, queridos? Capítulo 13. Jesus, ele falava algumas coisas e nem os discípulos entendiam. E esta parábola aqui foi uma delas. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Na minha Bíblia, eu leio assim. Mateus 13, 24. Na minha Bíblia eu leio assim. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e fez o quê? E retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Quando Jesus contou isto, os discípulos ficaram ali espantados, as pessoas que estavam ouvindo ficaram espantados ali, e quando Jesus demonstrou um pouquinho de folga, os discípulos chegaram para ele e fizeram o seguinte, olha aqui no versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Queridos, Jesus foi claro? Jesus foi claro aqui? Queridos, em todos os lugares, em todas as igrejas, inclusive na nossa igreja, tem pessoas que são trazidas para a igreja pelo Espírito Santo. E tem pessoas que são trazidas pela igreja pelo espírito do diabo. Para fazer o quê? Para ficarem bem sentadinhas e sentadinhos, para quando Deus mandar uma família sincera para dentro da igreja, aí Satanás fala assim: ó, você vai lá e dá um jeitinho naquela família para sair fora. Aí aqueles instrumentos do mal que estão dentro da igreja começam a fazer uma obra terrível. Uma obra terrível de espalhar o quê? Espalhar fofoca, espalhar bagunça, tentar puxar o tapete das pessoas, tentar prejudicar as pessoas, tentar dar o calote nas pessoas. Pessoas que trazem o nome de Adventista do Sétimo Dia. Queridos, prestem atenção, você que é Adventista do Sétimo Dia, por favor, ore pelo pastor e pelos pastores para que nós sejamos trigos verdadeiros e para que os membros sejam trigos verdadeiros. Mas nós não podemos lançar excomunhões e começar a falar assim: você é trigo, você é joio. Não, de jeito nenhum. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte: não arranque, deixa crescer juntos. Se o próprio Senhor Jesus Cristo falou o seguinte: olha, eles precisam crescer juntos, é porque eles precisam crescer juntos dentro da própria igreja, no mundo, no trabalho, em todos os lugares. Mas a Bíblia também chama essa qualidade de pessoas que joio. Queridos, o joio só faz o que não presta. O joio dentro da igreja, em qualquer lugar, ele não será transformado. Por quê? Porque ele não quer ser transformado, ela não quer ser transformada ou transformado. Não contemplam a Jesus, não buscam, não têm comunhão com Deus. Então são pessoas que vêm para a igreja, mas permanecem com o mesmo temperamento, com a mesma língua pesada,
com a mesma forma bruta, ignorante de tratar as pessoas. Queridos, por isso que eu digo para vocês o seguinte: o nosso melhor cristianismo de trigo, nós precisamos aprender a ser trigo com Jesus, prostrando na nossa casa, fazendo culto pela manhã, fazendo culto à noite, buscando a presença de Deus durante o dia. Para quê? Para que Ele transforme o seu caráter e o meu caráter, a sua vida e a minha vida. Para quê? Para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. E se porventura tivermos de descansar antes de Jesus voltar, nós vamos descansar no Espírito de Cristo. E somente aquelas pessoas que descansam no Espírito de Cristo ressuscitarão na primeira ressurreição. Você não sabe o dia que você vai morrer, e nem eu. E eu não quero saber também. Mesmo que os médicos pudessem falar assim: olha, você vai morrer daqui a 50 anos, não quero saber. Você entende isso, queridos? Queridos, hoje, por que eu estou falando isso? Hoje eu estou falando com vocês porque eu estou vivo. Mas amanhã eu não sei o que vai acontecer, nem com a minha vida, nem com a sua vida. Portanto, nós precisamos aprender a viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. E estarmos prontos para enfrentarmos aquilo que vai acontecer de estranho dentro da nossa igreja. E é interessante que o joio leva outro nome também. O joio leva outro nome. Que nome, pastor? Querido, se você for para a Bíblia, você vai encontrar lá em 2 Coríntios 11. Olha que interessante esse texto aqui. Segundo aos Coríntios 11. Ó. Abram aí a sua Bíblia, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo sofreu muito. Sofreu ou não sofreu? Sofreu bastante, não sofreu? Mas, olha, dentre os sofrimentos que ele passou, olha o que ele diz para você e para mim aqui, olha. 2 Coríntios 11, versículo 26. Ele diz aqui o seguinte, ó. 25 primeiro. Fui 3 vezes fustigado com o quê? Com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes. Em perigos de rios e em perigos de salteadores. E em perigos entre patrícios. Em perigos entre gentios. Em perigos na cidade. E em perigos no deserto. E em perigos no mar. Aí vem uma classe de joio, chamado por ele o que aí? Em perigo entre falsos o quê? Falsos irmãos. Queridos, preste atenção. Um falso irmão e um joio, você não pode ter amizade com esse tipo de pessoa. Aí você pode perguntar para mim: pastor, mas como é que eu conheço quem é joio e quem é trigo? Como é que eu vou diferenciar quem é joio e quem é trigo? Simplesmente a Bíblia diz o seguinte: se você quer conhecer uma pessoa, você tem que fazer o quê? Pelos seus frutos os conhecereis. E não queridos, grave isso na sua mente. O joio, ele pode disfarçar de cristão do jeito que ele for, do jeito que ela quiser, mas ele não vai, ou ela não vai conseguir segurar a língua por muito tempo. O joio fala mal de todo mundo. O joio, no livro, no testemunho, um dos testemunhos, está escrito o seguinte: quando um cristão não consegue dominar a língua e nem o temperamento, e acha defeito em tudo, Jesus não vai levar essas pessoas para o céu. Sabe por quê? Porque se Jesus levasse essas pessoas para o céu, essas pessoas encontrariam defeitos no próprio Senhor Jesus Cristo ao chegar lá. Aí Jesus não leva. Então, o falso irmão e o joio, a língua é uma língua terrível. Não é uma língua santificada. Qual é a primeira característica daquelas pessoas que subirão para a casa do Pai quando Jesus voltar? Que a Bíblia tem um nome de 144 mil. Qual é a principal característica deste povo? O nosso irmão respondeu. A resposta dele está onde? Está lá em Apocalipse 14. Dá só uma conferidinha lá para você ver a principal característica deste povo. Ó, Apocalipse 14. Apocalipse 14. Acharam todos tranquilos? Apocalipse 14, versículo 5. Na minha Bíblia diz assim: e não se achou o quê? Mentira na sua boca. Não tem o quê? Não tem mácula. Ou seja, são homens, mulheres, jovens e crianças de uma linguagem irrepreensível.
irrepreensível. São pessoas que hoje estão sendo transformadas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. São pessoas que hoje estão sofrendo perseguição, decepção, mas falam o seguinte: Senhor, isso que eu estou sofrendo, nós vamos vencer juntos de joelhos. São pessoas que não são aquela casca de ovo, que qualquer coisinha quebra, não vou mais na igreja, me trataram mal, eu não sei o quê. Queridos, não. Os verdadeiros filhos e filhas de Deus vão enfrentar tudo e todos de uma maneira correta, com uma linguagem irrepreensível, uma vida impoluta, uma conduta tranquila. Pode falar mal, queridos. Não importa se a pessoa fale mal de você. Se você estiver com a sua consciência e com a sua vida no altar de Deus, não importa o que falam ou o que façam com você, você vai orar pelo seu inimigo. Você vai orar por aquela pessoa que realmente está tentando arrebentar com a sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você, e você nunca se esqueça. Queridos, nós como adventistas do sétimo dia, muitas vezes não compreendemos nem o beabá do evangelho. Se eu perguntar aqui para você, eu vou fazer essa pergunta. Qual é a principal característica que uma pessoa precisa ter para se tornar um filho ou uma filha de Deus, que o céu ama? Qual é a principal característica que uma mulher, ou um homem, ou um rapaz, ou uma moça, uma pessoa precisa, qual a principal característica que essa pessoa precisa ter para se tornar um filho de Deus de verdade? A principal característica. Aqui falou a humildade, crer. É isso aí, irmão. Fala alto, irmão. Queridos, é o amor. Como assim, pastor? Jesus Cristo disse isso lá em Mateus 5. Vamos só conferir esse que você falou. Mateus 5. Olha aqui. Não foi o pastor Eusélio que disse, foi Jesus, queridos. Mateus, capítulo 5. Abra lá a sua Bíblia. Mateus, capítulo 5. Acharam? Mateus 5, vou ler. No versículo 43 em diante, diz assim na minha Bíblia: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para quê? Para quê? Para que vos torneis o quê? Filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vi chuva sobre justos e injustos. Você compreendeu? Queridos, é o amor. Que espécie de amor, irmão? O amor semelhante ao amor que Jesus possuía, queridos. O amor que quando Judas chegou para dar um beijo nele, Jesus não falou assim, seu cachorro desgraçado, pum. Jesus não fez isso com ele. Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? Ele chamou de amigo, Jesus olhou para ele assim, amigo, com um beijo você trai o filho do homem? Amigo. O guarda meteu um tapão na boca de Jesus, ali um murro. Jesus olhou para ele com calma, com amor e disse o seguinte: amigo, se eu te fiz mal, dê prova do mal. Agora, se eu fiz bem, por que você está me batendo? Eu quero ir para o céu. Eu creio que você também quer ir para o céu. Mas para vocês e eu irmos para a casa do Pai, nós temos que cair sobre a rocha hoje, que é Jesus Cristo. Antes que a rocha venha e caia sobre nós. Nós temos que cair hoje sobre a rocha. Nós temos que depender dEle, nós temos que invocar a presença dEle, nós temos que suplicar a misericórdia dEle. E nós temos que saber, nós aprendemos nesse versículo aqui, como é que se trata o joio, como é que se trata o falso irmão. Como é que se trata o joio e o falso irmão? Com amor e orando, mas você não precisa ficar na presença dele ou dela. Você não precisa emprestar o seu ouvido para ele ou para ela começar a falar coisas que o seu ouvido não é latrina. Você compreende isso? Aí tem pessoas assim, não, pastor, eu tenho que ser polido, e não sei o que, polido nada, querido. Querido, olha o que a Bíblia, não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia Sagrada que está dizendo. Olha o que a Bíblia diz, como é que você deve, como é que eu e você devemos tratar uma pessoa que se diz que é crente, que é cristão, que serve a Deus, mas você está vendo que o fruto da pessoa só está demonstrando coisas ruins. Como é que a Bíblia diz que nós devemos tratar essas pessoas? Tudo que eu estou falando para vocês aqui é a Bíblia, queridos, eu não estou falando nada de mim. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui,
em 1 Coríntios, capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Acharam aí? Tranquilos? Podemos ler? Preparem-se. Olha o que a Bíblia diz. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. A partir do versículo 9 diz assim na minha Bíblia. Já em carta vos escrevi que façam piqueniques com os impuros. Está dizendo aí isso? A Bíblia está dizendo o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda? Com esse tal nem ainda? Não tem dessa de chamar para tomar chazinho na sua casa não, queridos. Chá das 3 não. Deixa eu tomar chá na casa dele ou dela. Entendeu? Vocês e eu precisamos fazer o quê? Firmes ali, devemos orar, tratar com amor, mas ele lá e a gente aqui. Você compreende isso? Você compreende? Queridos, preste atenção. O negócio é tão grave, mas tão grave, que está escrito no livro Conselho. Olha o livro que está escrito, um conselho para você e para mim, com respeito a esses falsos irmãos, a esse joio terrível, lá no Conselho sobre Saúde, na página 626. Na página 626. Um falso irmão geralmente puxa o pai dele. E Satanás é mentiroso e sedutor, desde o princípio lá no céu. Ele só derrubou a terça parte dos anjos porque ele fez o que com os anjos? Ele seduziu a terça parte dos anjos. Satanás convenceu a terça parte dos anjos que o governo de Deus tinha o quê? Tinha defeito. Olha a capacidade. Ele seduziu a terça parte, convencendo-os de que o governo de Deus tinha defeito. E tinha defeito o governo de Deus? Mas ele achou defeito. Agora eu pergunto para vocês, a sua vida tem defeitos? A minha também tem? A obra de Deus tem defeito? A organização adventista tem defeito? Claro que tem defeito. Ela é fraca, defeituosa, precisa ser corrigida, repreendida, mas é a menina dos olhos de Deus. É a menina dos olhos de Deus. E ela diz aqui na página 626 o seguinte, preste atenção: afastai-vos do sedutor. Embora professo seguidor de Cristo, ele é Satanás em forma de homem. Tomou emprestadas as vestes do céu, para melhor servir ao seu Senhor. Não deveis, nem por um momento, dar guarida a uma sugestão impura, dissimulada, pois até isso manchará a alma, como a água impura mancha o canal pela qual passa. 623, ainda ela diz assim: Satanás fica feliz, ele se regozija ao ver pecadores entrarem na igreja como professos guardadores do sábado, enquanto lhe permitem governar-lhes sua mente e afeições, usando-as para enganar e corromper os outros. Então eu digo para você o seguinte, deixa eu ver as mãos aqui. Quantos aqui não são batizados nessa igreja? Quero ver as mãos que não são batizados. Não são batizados. Então prestem bem atenção. Podem vir. Se batizem, essa é a igreja. Mas por que eu estou falando isso? Para vocês virem preparados. Para orarem pelo joio e vocês serem trigos. E não permitir que nada e nem ninguém tirem vocês da igreja. Eu estava conversando hoje com uma pessoa. Aí essa pessoa disse o seguinte: pastor, algo maravilhoso está acontecendo em Brasília, na cidade de Taguatinga. Deus está mandando as pessoas para dentro da nossa igreja de uma maneira tão maravilhosa. Aí eu comecei a conversar com ela. Ela falou assim: pastor, tem uma senhora que trabalha nos Correios. Aí ela veio trazida ali, toda feliz. E ela veio e não perdi um culto de quarta-feira, de domingo. E ali naquele amor todo. Aí eu falei assim: e o que está acontecendo com ela? Ela falou assim: pastor, essa mulher começou a sofrer
E ela começou a sofrer algumas perseguições, porque ela é uma mulher muito falante, mas muito inteligente. E ela queria ajudar, ela quer ajudar. E as pessoas já começaram a olhar assim. Igual o pitbull babando com raio. Aí ela continuou ouvindo e ela falou o seguinte: pastor, ela chegou para mim e contou assim: irmã, por mais que eu esteja sofrendo dentro dessa igreja, no primeiro dia que eu entrei, eu percebi que essa é a igreja de Deus. Eu agora, irmã, vou tomar uma decisão. Eu vou ajudar aquelas pessoas que me pedirem ajuda, porque, irmã, eu gosto de fazer coisinhas. Ela é uma mulher muito prendada. Aí ela contou um milagre para a irmã: irmã, eu sou grata a Deus porque estou fazendo as 40 madrugadas e eu saio para entregar cartas, uma carteira nos Correios. Aí ela disse para a irmã, dizendo para a irmã me contando: irmã, eu saí hoje, depois de fazer aquela leitura, aquele culto de manhã, eu saí sentindo a presença dos anjos comigo. E realmente, Deus mostrou que estava comigo. A irmã perguntou: mas como? O que aconteceu? Ela falou o seguinte: irmã, 2 coisas no mesmo dia. Eu comecei a entregar a carta. Quando eu comecei a entregar a carta, eu cheguei no portão, um portão grande. Quando eu bati, o portão abriu e veio um pitbull, irmã. O pitbull veio e saiu do portão. Eu não sabia que o portão estava aberto. E eu fui me afastar e caí, irmã. Quando eu caí, eu só tive tempo de falar assim: Senhor, só Senhor, nada mais. Aquele pitbull gigantesco mexicano olhou, irmã, ele olhou para a minha cara e deu meia volta. E entrou, foi embora. Irmã, naquele momento eu senti que os anjos de Deus estavam ali perto de mim. E à tarde, irmã, entregando carta, outros 2 cachorros saíram da casa deles. E quando eu vi que eles estavam vindo para a minha direção, irmã, eu clamei a Deus, eu falei: Senhor, 2 de uma vez. Aí um carro estava vindo, vendo o sufoco daquela nossa irmã. Um carro estava vindo, parou perto dela e falou assim: entra aqui. Ela não quis nem saber, com a roupa de correr tudo, ela entrou dentro do carro. Aí os camaradas deixaram ela longe, os cachorros voltaram. E os camaradas simplesmente deixaram e foram embora. Queridos, não importa o sofrimento que você passe, os anjos de Deus estão com você se você buscar e colocar Deus em primeiro lugar. Não importa o seu sofrimento, a sua angústia, se você confiar em Deus, você vai enfrentar provação aqui dentro e fora daqui, mas você vai ter um caráter e uma vida semelhante a Jesus Cristo. Eu peço para você, queridos, eu faço esse pedido para você: leve a sério a palavra de Deus. Leve a sério. Não vamos brincar de ser cristãos, porque o diabo não está brincando de ser demônio. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Nós precisamos ser um exemplo de vida onde quer que nós formos. As nossas palavras, a nossa maneira de tratar as pessoas. As pessoas têm que olhar para você e para mim e ver uma pessoa diferente. E é isso que está escrito, que eles verão. Servos de Deus com o rosto iluminado, de santa consagração, indo de um lugar para o outro, pregando, disseminando a verdade. Mas pessoas, homens e mulheres, que os outros olharão para você. Eu sempre falo isso e vou tornar a repetir. As pessoas olharão para você e verão a fisionomia de um anjo. Uma fisionomia brilhando. Igual a fisionomia que os inimigos de Estevão viram quando ele estava sendo apedrejado. Estevão estava sendo apedrejado por aquelas pessoas que se diziam cristãos, jogando pedra na cabeça dele. E Estevão morreu falando como? Senhor, mata essas traças. Foi isso que ele morreu? Morreu falando o quê? Igualzinho Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus falou o quê? Pai, perdoa. E Estevão falou o quê? Pai, não lhes impute estes pecados. E ele descansou em Cristo. Estevão foi uma ovelha que recebeu a Jesus e que aprendeu a amar os inimigos. Antes da sua morte, ele estava refletindo 100% o caráter de Jesus. Porque não é qualquer um que recebe pedradas na cara, no rosto, no corpo todo e ainda ora pelos seus inimigos. Esse é o caráter, essa é a vida que vocês e eu precisamos ter. E como é que se consegue essa vida? Não tem atalhos. Eu falei a última vez e vou tornar a repetir. Vou ver se vocês esqueceram. Qual é o segredo do sucesso que eu ensinei para vocês na última vez que eu estive aqui? Qual é o segredo do sucesso? Joelho no chão, Bíblia na mão e Jesus no coração. Não tem outro. Ou você se ajoelha e eu também. Gastemos tempo na presença de Deus de joelhos. Gastemos tempo memorizando, estudando para sermos transformados. Para termos Jesus como primeiro lugar na nossa vida. Esse é o meu desejo nessa noite. Esse é o meu desejo. Eu posso estar falando para algumas ovelhas aqui dentro
que vieram aqui com o coraçãozinho apertado, estão muitas vezes tristes. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, viva como trigo. Busque a sua comunhão com Deus. Perdoe aquela pessoa que não merece o seu perdão. Peça perdão para aquela pessoa que você... Não, mas eu estou certo. Vai lá e pede perdão. Viva cada dia como se fosse o último dia. Viva como uma ovelha que volta para os braços do Pai. Aquela ovelha que estava desgarrada, Jesus fez com que ela voltasse. Queridos, hoje eu quero fazer uma oração especial nessa noite. Uma oração muito especial. Com um grupo de pessoas que se encontram aqui, que querem pedir para Deus o seguinte: Senhor, eu quero fazer a tua vontade a despeito de qualquer coisa. Eu quero me entregar a ti. Eu quero que o Senhor me use para disseminar o teu evangelho. E eu quero ser um anjo. Eu quero ser uma pessoa totalmente transformada, transformado. Não importa o que as pessoas farão comigo, dirão de mim. Não importa, eu quero amar essas pessoas. Senhor, eu quero que o Senhor derrame no meu coração uma espécie de amor que eu ainda não tenho. Uma espécie de amor semelhante ao amor de Jesus. A nossa irmã vai cantar agora uma música para nós. E eu quero fazer esse pedido para você. Se eu tenho aqui uma pessoa que realmente sentiu, está sentindo agora que precisa de uma transformação maravilhosa na vida, enquanto a irmã canta, eu quero pedir que você venha aqui nesse cantinho aqui, que eu vou fazer uma oração por você. Mas não precisa vir todo mundo não. Vem aquela pessoa que fala assim: pastor, eu quero esse amor, eu não tenho esse amor ainda. Eu quero pedir que só você se levante e venha aqui. Porque eu vou orar por você e por mim. Porque nós somos ovelhas que precisamos de Deus e deste amor. Já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi. Já era noite escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu para me alcançar. Estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me
bondoso Pai. Obrigado porque o Senhor é o único que nos acalma e nos faz sentir tão bem. Nós te agradecemos porque a tua palavra é um fogo e ela entra na nossa vida nos alertando, nos sacudindo, nos acordando para aquilo que vamos enfrentar no mundo e dentro da igreja. Te agradecemos, Senhor, porque fazemos parte de uma igreja onde existem joio e trigo. Te agradecemos porque o Senhor vai fazer a separação no tempo certo. Nós que estamos aqui, Senhor, quantas vezes fomos joios, mas hoje nós estamos te pedindo perdão. Hoje nós estamos te suplicando uma nova vida. Hoje nós estamos te suplicando que o Senhor derrame no nosso coração o amor verdadeiro, para aprendermos a fazer como Estevão fez, como Jesus fez, amar, perdoar os nossos inimigos. Querido Deus, não permitas que sejamos tão orgulhosos a ponto de não conseguirmos pedir perdão. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos que o Senhor derrame a humildade e a mansidão de Jesus em nossa vida. Porque muitas vezes, Senhor, nós ainda ficamos com raiva, ainda tentamos chutar o pau da barraca, mas nós te suplicamos conversão verdadeira, amor, unção verdadeira. Suplicamos, bom Pai, para nós que nos encontramos aqui de pé, a tua congregação que também está de pé, nós te suplicamos que o Senhor nos prepare para passarmos pelos portais de pérola da cidade santa. Se porventura alguns de nós já estivermos descansando antes da volta de Jesus, permita que ressuscitemos na primeira ressurreição. Mas se nós estivermos vivos, permita que sejamos transformados num abrir e fechar de olhos para o encontro com Jesus nos ares. Nos santifique, nos dê a humildade, a mansidão e o amor de Cristo em nossa vida, em todas as circunstâncias, em todos os aspectos. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, que Deus nos abençoe. Podem voltar para os lugares de vocês. E agora, com aquele conceito, preparados para enfrentar seja o que for. Tá bom? E orar pelos inimigos, orar pelas pessoas, não importa quem. Tá bom? Que Deus abençoe, que Deus nos converta a cada dia, a cada instante. Amém. Olá, este é o momento de informação sobre as programações da igreja. Fique atento. E atenção, alunos da Escola Sabatina. Na semana que vem, a lição será repassada aqui dentro da igreja com todas as classes juntas. É que a escola está sendo preparada pela Justiça Eleitoral para o segundo turno das eleições presidenciais. E se você não está matriculado, procure uma classe onde se sinta bem e participe da Escola Sabatina. A classe de estudos da Bíblia Família Radiante é oferecida pela igreja todo domingo, 6 da tarde. A série de estudos sobre o Apocalipse continua toda quarta-feira, 7h30 da noite, com o pastor Arilton Oliveira. E o grupo Amigos da Balança se reúne aqui na igreja toda segunda, sempre 7 da noite. Na última semana de novembro teremos nosso programa de reencontro, um momento especial para reencontrarmos nossos amigos desta igreja. Colabore com a ação solidária. Você pode doar arroz para ajudar no amparo de famílias da região. Para anunciar no Boletim América, envie e-mail para boletimamerica@gmail.com até quarta-feira, 9 da noite. Curta a nossa página em facebook.com/Adventistas Jardim América e visite nossa página na internet www.iasdjardimamerica.com.br. Os cultos são transmitidos ao vivo nesse site. E todos os cultos ficam armazenados no nosso youtube.com/IASD Jardim América. Obrigado pela sua atenção.